Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje vai pro Bruno Mars e Jessica. A gente vai ver como é que tá o relacionamento dos dois, pensamentos, sentimentos e ações futuras. Antes de começar a leitura, eu só quero dar um aviso. Pessoal, eu tô no meio de uma reforma, né? Onde eu tô morando aqui tem um prédio sendo construído e no andar de cima tá tendo uma reforma em um dos apartamentos. Então, infelizmente, vai ter barulho durante a gravação. Eu também tô com uma crise de rinite e a minha voz tá nesse nível aqui que vocês estão ouvindo. Eu não consigo falar muito mais alto do que isso, mas a vida tem dessas e a gente aprende que a gente faz do limão uma limonada. Então eu peço compreensão, porque é esse momento que eu vou ter para gravar, né? Então se eu for esperar a vida, né, pausar para que eu possa dar continuidade, aí eu não vou realmente conseguir gravar nada e eu não vou conseguir trazer um conteúdo para vocês. Então, tô tentando me esforçar aqui ao máximo para que eu possa gravar um conteúdo bacana para vocês dentro das ferramentas e das possibilidades que eu me encontro no dia de hoje. Então é isso, vamos dar seguimento à nossa leitura. Eu vou começar a leitura pelo lado energético do Bruno. A gente vai ver qual é a energia que ele tá vibrando individualmente e qual é a energia, qual o vínculo energético que ele tem com a Jéssica. Ok. Na sequência, a gente vai tirar os pensamentos, sentimentos e ações futuras. Ok. Pensamentos e sentimentos da Jéssica. Bem, pessoal, o que eu vejo aqui na leitura deles? Eu vejo que existe muito carinho dentro do relacionamento deles. Só que o que eu vejo também é que no dia de hoje, a Jéssica, ela não está em um dos seus melhores momentos, né?
a gente tem aqui a roda da fortuna e a temperança. Vem falar justamente de um momento de descompasse, né? A roda da fortuna é a representação energética individual da Jéssica no dia de hoje, que me fala que existem situações ruins, situações problemáticas em torno da vida pessoal da Jéssica e que ela não tá sabendo muito bem lidar com isso, né? O ensinamento do arcano da roda da fortuna, ele nos ensina o quê? Que coisas boas e coisas ruins vão acontecer na nossa vida o tempo todo, porque isso faz parte do funcionamento da vida, do funcionamento cósmico. Só que o mais importante é que, independente das coisas boas ou das coisas ruins, é como a gente vai olhar para aquilo, como a gente vai tentar resolver aquilo. Se a gente sempre focar nas problemáticas, nas coisas ruins, a gente vai travar a nossa vida. A gente precisa o quê? Focar na solução. Existe um problema? Existe. Então, qual é a solução? Vamos atrás da solução. Não vamos intensificar e ressaltar o problema que está acontecendo ali no momento. O problema existe? Existe. Então, a gente vai atrás da solução. Quais são as possibilidades da gente melhorar essa situação? É isso que esse arcano vem nos ensinar. Então, o que eu vejo aqui é que, de um modo individual, na vida individual da Jéssica, tem problemas acontecendo. Só que ela não tá conseguindo focar na solução. Ela tá com alguns problemas e isso vai travando a roda da fortuna, né? Vai deixando ela em desequilíbrio. Em paralelo, a gente tem a temperança. A temperança é o elo energético que ela tem com o Bruno. O que a temperança fala? Equilíbrio. Você saber dosar as coisas e equilibrar aquilo, né? Então você equilibra os seus elementos, né? As suas ações, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, você equilibra tudo ali à tua volta para que você possa ter um senso crítico para resolver aquela situação, né? A carta da temperança também me fala de uma questão kármica, né? Então, é como se o relacionamento que ela tivesse com o Bruno, no dia de hoje, fosse um relacionamento onde ambos precisam aprender um com o outro, sabe? Então, é justamente essa questão de equilíbrio. Eu aprendo com você e você aprende comigo. A gente vai ali compensando a jornada um do outro. E eu vejo que por a roda da fortuna estar em desequilíbrio, a temperança, que é a minha relação, a minha construção, o meu elo amoroso com o Bruno, também vai estar em desequilíbrio, porque o parceiro ele vai sentir a problemática, né? Os problemas acabam respingando no outro. E aqui, na parte de cima, isso me mostra também um pouco, né? A gente vê aqui a energia individual do Bruno, que é a Imperatriz, que me fala que ele é uma pessoa muito centrada, que ele é uma pessoa muito sensível, e nesse meio tempo ele também é uma pessoa de atitudes. É uma pessoa que, através da sensibilidade, ele tá lá tentando conduzir e resolver os problemas das outras pessoas. A Imperatriz vem falar que muitas das vezes o Bruno pode esquecer de si para tentar resolver o problema dos outros, né? Porque a Imperatriz muitas das vezes vem com o arquétipo de mãe, né? E o que a mãe faz? A mãe se doa demais muitas das vezes. A mãe tá lá se doando pro marido, pro filho, pra mãe, pro avô, né? Pro irmão, e acaba esquecendo no final do dia dela mesma. Então isso é uma grande problemática, né? Aqui a gente tem o elo energético que ele tem com a Jéssica no dia de hoje, que é o quê? Que é o louco. O louco vem falar justamente dessa necessidade de você se libertar de algumas coisas, de você começar uma nova jornada na sua vida, né? O louco fala de você também levar a vida com mais leveza. Então, no dia de hoje, eu sinto energeticamente que o Bruno tá absorvendo não só os problemas dele, mas os possíveis problemas da Jéssica. E aí pesa, sobrecarga a relação. Então eu vejo que aqui o Bruno, ele quer que o relacionamento dele seja um pouco mais leve, né? Um pouco mais desprendido, né? É como se tivesse uma carga muito pesada e ele quisesse que a relação fosse ali mais
leve, mais saudável, né? Onde pudesse dar mais risadas, ver a vida com outro olhar, né? E aqui a gente tem a Jéssica tentando equilibrar essa situação e ela não conseguindo, né? Então, tá um pouquinho complicado aqui. Não é nada assim muito caótico, mas se não souber dosar, a tendência é que a bola de neve vá crescendo, né? Quando a gente vê aqui no Bruno, né, a gente tem os pensamentos, sentimentos e ações futuras, possibilidades futuras. Então aqui, nos pensamentos, ele sente que o relacionamento dele é um relacionamento próspero, é um relacionamento bacana. Quando ele olha para o passado desse relacionamento, ele consegue ver todas as conquistas, todas as superações, tudo que eles construíram juntos e amadureceram juntos até o momento presente. Aqui nos sentimentos tem o 3 de ouros, e o 3 de ouros vem falando justamente isso que eu disse aqui da temperança, né? Que é uma questão de você, é uma questão kármica do relacionamento dos dois, que tem uma necessidade de um aprender com o outro. 3 de ouros vai me falar de cumplicidade, de parceria, de você aprender, né? De você olhar para dentro do relacionamento e você aprender junto com o que cada um ali está doando para aquele relacionamento. E eu vejo que talvez o Bruno, no dia de hoje, esteja pensando, tendo o seguinte pensamento de que poderia estar fazendo mais, os dois ali, né, para contornar os problemas do relacionamento, tá? E aqui nas possibilidades futuras, ele tem uma exaustão, né? A gente tem aqui o 7 de paus que vem falar basicamente assim: não desista de continuar tentando, porque a vitória vai chegar, né? Mas para essa mensagem chegar, né, quando essa mensagem aparece de não desistir, significa que você tá ali já sobrecarregado, você já não aguenta mais, você tá vendo algumas problemáticas, né? Então esse sentimento aqui que eu falei, que é o sentimento de você tentar deixar a relação mais leve, né? Porque a relação está mais pesada. E aí ele acha que dentro de um relacionamento onde se é considerado um pouco mais saudável, você precisa levar as coisas com um pouco mais de leveza, né? Mas aqui, de novo, vem falar de você saber lidar e focar na solução e não focar nos problemas, porque no momento que você continua focando que existe um problema e não procura uma solução, então obviamente você vai cada vez mais se sentir sobrecarregado até o momento de você realmente lavar as suas mãos e desistir daquilo, tá? Aqui pro lado da Jéssica, pensamentos, sentimentos e possibilidades futuras, eu vejo que ela tem uma admiração pelo Bruno, né? Ela considera o Bruno uma pessoa muito centrada, muito responsável, muito equilibrada, e isso só vem me confirmar a característica energética que ele tem de uma forma individual hoje, que é essa energia da Imperatriz, que é responsabilidade, né? E sensibilidade. Aqui a Jéssica tem um amor, tem uma cumplicidade, tem um carinho e admiração muito grande para com o Bruno, né? E nas possibilidades futuras ela tem aí esse sentimento e essa esperança, digamos assim, que as coisas vão se ajustar, que as coisas vão voltar para o eixo, que esse problema que tá afetando a Jéssica é um problema passageiro, né? Então, essa carta vem me falar que, de fato, aqui é só uma questão de você saber dosar a situação, saber programar, reprogramar, né, o percurso, o caminho aí do relacionamento, tanto na possibilidade futura do Bruno, né, que fala que não desista, né, continue persistindo que a vitória vai chegar, né, que essa situação é passageira. Aqui nas possibilidades futuras da Jéssica também vem me falar aí de estabilidade, né, que todo esse cenário um tanto caótico, né, vai melhorar, vai passar. Então é isso, pessoal. Aqui no relacionamento deles eu vejo que tem alguns pontos de desequilíbrio, né? Onde o Bruno pode estar realmente
um pouco mais saturado, né? Onde ele tá pegando muito, tentando resolver muitos problemas de todo mundo, inclusive o da Jéssica, e esquecendo um pouco dele, e isso acaba sendo uma problemática, mas é algo que se pode contornar, né? Principalmente se alguém perceber isso e avisar ele de que, olha, pega leve, essa responsabilidade não é sua, você pode estar ali orientando, mas você não pode pegar a cruz de ninguém. Então são problemas que vai existir em qualquer relacionamento, eu não vejo nada muito problemático a ponto de causar uma separação ou um término, pelo menos não nessa leitura, isso não me mostra isso, mas mostra que é preciso um cuidado e um reparo para que isso não seja repetitivo, porque se isso ficar repetitivo, aí sim a gente vai ter uma problemática lá na frente. Então, é isso que eu tenho para a leitura dos dois, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês são fãs, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, isso vai me ajudar muito. Se você não me segue lá no Instagram, já corre e me siga, porque lá eu também compartilho um pouco do meu dia a dia com vocês, curiosidades do plano espiritual. Se você não me segue aqui no YouTube, poxa vida, né? Tu viu toda essa leitura e ainda não é inscrita aqui no canal? Corre aqui, já se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu também te convido a maratonar as nossas playlists, porque aqui tá recheado de conteúdo. E se você tem curiosidade de saber como são as minhas leituras particulares, como funciona o meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem um link Loja Tarô Reality. Aqui você vai conseguir ver toda a minha ética profissional, saber dos meus preços, como funciona o meu trabalho, como funciona o meu atendimento. E caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo no direct do Instagram. E lá eu vou estar conversando contigo e te ajudando da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!